Olá! Imposto de renda de 2025 está chegando e com ele sempre surgem aquelas dúvidas, né? Quem precisa declarar, como é que se calcula o imposto e as novas regras como ficam? Bom, a gente vai desvendar tudo isso juntos, passo a passo. Para organizar as ideias, a gente dividiu nossa conversa em 5 pontos principais. Primeiro, vamos descobrir quem está obrigado a declarar. Depois, vamos mergulhar no que a Receita Federal considera como renda. Na sequência, a gente separa o que é tributável do que é isento e, atenção aqui, vamos entender as novas regras para quem tem ativos fora do Brasil. E por fim, a gente fecha com as 3 obrigações mais importantes. Vamos lá? Então, a primeira grande pergunta que a gente precisa responder é essa. Afinal, quem é que tem que prestar contas ao leão? Tudo começa com um conceito-chave: residência fiscal. Para saber se a declaração é obrigatória, primeiro é preciso entender se a pessoa se encaixa nessa definição. E não tem a ver só com nacionalidade, viu? A regra geral é: quem mora no Brasil de forma permanente ou passa mais de 183 dias por aqui em um período de 12 meses é considerado residente fiscal. E por que saber isso é tão crucial? Porque uma vez que alguém é considerado residente fiscal no Brasil, a tributação passa a ser sobre a renda mundial. Isso mesmo. Não importa se o rendimento veio daqui do Brasil ou do exterior, ele precisa ser declarado. É o que os especialistas chamam de tributação em bases universais. Mas calma, não é só a residência fiscal que define a obrigação. Existem vários outros critérios que acendem o alerta para entregar a declaração de ajuste anual, a famosa DAA. Por exemplo, se em 2024 a pessoa recebeu mais de R$ 33.888 de renda tributável, como salário ou aluguel, já entra na regra. O mesmo vale para quem teve mais de R$ 200 mil de rendimentos isentos, tipo uma doação. É uma lista, e se encaixar em qualquer um desses pontos, já torna a declaração obrigatória. Ok, agora que já clareamos quem precisa declarar, vamos dar um passo adiante e entender como a Receita Federal enxerga os diferentes tipos de renda. Um ponto que gera muita confusão é quando exatamente a renda vira algo a ser tributado. A Receita trabalha com 2 momentos. O primeiro é a disponibilidade económica, que é fácil, é quando o dinheiro cai na conta. O segundo é a disponibilidade jurídica, que é quando se tem o direito legal de receber aquele valor, mesmo que ele ainda não tenha sido pago. É um detalhe importante. Basicamente, a gente pode separar a renda em 2 grandes caixas. A primeira é dos rendimentos, que são coisas como salários, aluguéis, o dinheiro que entra com uma certa frequência. Esse tipo de renda é tributado todo o mês, seja direto na fonte ou pelo carnê-leão. A segunda caixa é dos ganhos de capital. Aqui entra o lucro na venda de um bem, como um imóvel ou um carro. E a tributação é diferente. Acontece no momento da venda, através de um programa chamado GCAP. Para os rendimentos, a gente usa esta tabela progressiva. A lógica é simples. Quanto maior a renda, maior a alíquota, ou seja, o percentual do imposto. Quem recebe até uns 2.200 por mês, por exemplo, está na faixa de isenção. Já quem recebe acima de 4.600 entra na alíquota de 27,5%. A coluna parcela a deduzir serve para fazer um ajuste fino no cálculo, deixando o imposto mais justo. Agora, olha só como a tabela para ganhos de capital é diferente. As alíquotas também são progressivas, começando em 15% e indo até 22,5%. Mas as faixas de valores são bem maiores, na casa dos milhões. Então, é fundamental saber em qual caixinha o ganho se encaixa para calcular o imposto do jeito certo. Mas olha que interessante, nem todo o dinheiro que entra na conta vai gerar imposto a pagar. Existem vários tipos de rendimentos que são totalmente isentos. Aqui tem uma lista com alguns dos mais comuns. Por exemplo, o dinheiro da pensão alimentícia, os rendimentos da boa e velha caderneta de poupança e até mesmo lucros e dividendos recebidos de empresas são isentos de IRPF. Outros investimentos mais específicos como LCA, LCI, CRA e CRI também entram nessa lista. Conhecer essas isenções é super importante para o planejamento financeiro. E agora a gente chega no ponto que talvez seja a maior mudança no imposto de renda de 2025. As novas regras para quem tem investimentos fora do país. Uma nova lei, a 14.754 de 2023, mudou bastante a forma como esses ativos são tributados. Esse mapa mental aqui ajuda a gente a visualizar a nova lógica. Basicamente, a Receita agora divide os ativos no exterior em 2 grandes grupos. De um lado, as aplicações financeiras diretas e do outro, a participação em entidades controladas. Cada grupo tem uma regra de tributação bem específica.
Para entender a nova regra, o primeiro passo é saber o que é uma entidade controlada. Simplificando, é uma empresa lá fora onde um residente fiscal aqui do Brasil, sozinho ou junto com pessoas ligadas a ele, tem mais da metade do controle ou o poder de tomar as decisões importantes. E é aqui que está o pulo do gato. A lei separa as entidades controladas em dois tipos, e a tributação muda completamente. Se a empresa estiver num paraíso fiscal, ou se a maior parte da sua renda não vier da sua atividade principal, o que a lei chama de renda passiva, os lucros são tributados automaticamente todo o ano, no dia 31 de dezembro, com uma alíquota de 15%. E isso acontece mesmo que o dinheiro não seja distribuído. Já para as outras entidades, a tributação de 15% só acontece quando o lucro é efetivamente pago. A diferença é brutal. Ufa! Depois de toda essa teoria, vamos fechar com a parte prática. No dia a dia, quais são as 3 obrigações principais para ficar em dia com a Receita Federal? Muita gente pensa que o imposto de renda é só aquela declaração entregue uma vez por ano, mas o processo dura o ano inteiro. Primeiro, tem o Carnê-Leão, que serve para pagar o imposto mensal de rendas que não são retidas na fonte, como aluguéis. Depois, tem o GCAP, que é para apurar e pagar o imposto sobre o lucro na venda de bens. Só então, no final, vem a Declaração de Ajuste Anual, a DAA, que vai juntar todas essas informações. Essa frase resume a ideia perfeitamente. O Carnê-Leão e o GCAP não são coisas separadas da declaração final. Eles são como os tijolos que constroem a DAA. Todas as informações que foram preenchidas neles ao longo do ano são importadas para a declaração, garantindo que tudo fique amarradinho e consistente. No fim das contas, manter as obrigações fiscais em dia vai muito além de apenas cumprir a lei. É um pilar para ter uma saúde financeira sólida. Com organização e conhecimento, dá para evitar multas e, claro, aquela dor de cabeça com o leão. As novas regras para ativos no exterior deixam claro que o mundo dos investimentos está cada vez mais global e transparente. E isso leva a uma reflexão importante. Os controlos financeiros de cada um estão preparados para essa nova realidade? Esperamos que esta nossa conversa tenha ajudado a iluminar o caminho para a declaração de imposto de renda de 2025.